Bom, novamente, então, boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar, então, o ciclo da semana, né, de lives, que foi uma semana muito intensa, falando sobre os líderes do amanhã, onde, para mim, é um tema sempre muito, muito atual, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. E, então, recapitulando, né, a nossa primeira live, que foi com o Weber, onde ele nos instigou, nos perguntando o que realmente é ser o líder do amanhã. Na live 2, então, nós tivemos com o Paulo o mindset no líder do amanhã. Na live 3, então, nós estivemos conversando sobre uma comunicação eficaz. Ontem nós estivemos assistindo, então, o Fabrício falando sobre as equipes do amanhã. E hoje, então, para fecharmos com chave de ouro, o Arnaldo Mazzolin, onde ele vai trazer para nós, então, o cenário das mudanças, né? Das mudanças e o líder do amanhã, o que fazer. Então, o Arnaldo tem uma bagagem muito bonita, foi muito desafiadora, com certeza. Não o conheço muito, há muitos anos, mas o pouco que eu conheço, eu já o admiro muito, Arnaldo. Obrigado. Com certeza tu vais fazer uma bela contribuição para todos nós. Então, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigado a todos. Vocês querem abrir as câmeras agora para tirar foto? Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Vamos privilegiar os pontuais. Ao pescado. Que bom. Ô, João. Tá, mais alguém vai abrir? Isso, vamos lá. Então, todo mundo rindo, então, aí, né? Tá lá. Pronto. Tudo bem. A gente manda as fotos também. Isso é bom. Gente, só falando, pessoal, qualquer dúvida, do mesmo formato que nós havíamos fazendo pelo chat, ou levantem a mão, nós vamos nos organizando dessa forma para que todos possam, então, aproveitar, ok? Arnaldo, contigo. Obrigado. Seja bem-vindo, Davi. Então, é assim, ó. Eu preferi fazer algo, como eu vou ter a parceria do Pescada, e para quem não sabe, o Pescada, ele, durante muito tempo, ele foi um paradigma meu. Porque quando eu comecei nessa vida de mudança, eu trabalhava na Chrysler, em São Bernardo, e a Chrysler foi comprada pela Volkswagen. Então eu mudei de lado e ele estava na Volkswagen. E quando eu cheguei lá, ele já ocupava cargo de liderança. Tá? Então, e não é agora... não é agora que eu o conheço, é de há muito. Então, eu vou ter um referendo dele em tudo aquilo que eu vier a falar. E trabalhamos muito junto. Eu preferi usar o que os mineiros usam. Vamos ter uma prosa hoje. Tá? Vamos conversar. E ao invés de a gente pegar coisas dos livros, vamos falar aquilo que a gente já viveu, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Porque mudança, todos nós estamos falando de mudança desde na segunda-feira. Tudo muda. Eu até brinquei um pouco antes com vocês. Olha, na Olimpíada começou com uma mudança. A tocha olímpica é com hidrogênio pela primeira vez. Para que serve? Não sei, mas é hidrogênio. Tá? E outra coisa que teve uma mudança, que é um símbolo. Entendam como quiser, tá? Mas estão falando de diferenças sociais. Hoje o Brasil foi o único país que entrou com um porta-bandeira junto com uma porta-bandeira. Os dois ao mesmo tempo, tá? Querendo mostrar a igualdade que nós pensamos ter. Eu não estou criticando isso. São fatos. Então hoje se busca formas de se fazer conter num cenário em mudança. Então até 4, 5 anos, isso não era tão evidente.
mas agora é. Então, se você concorda ou não concorda, e é um líder, e é um formador de opinião, desculpa, aí você vai ter um problema. Você vai ter que passar a aceitar para poder continuar a ser líder. Porque é um fato real? É. Então, nós temos que viver em cima disso. Tem muita coisa que acontece dentro das empresas que nós não concordamos também. Mas existe uma posição que nós assumimos lá dentro e precisamos gerar resultados. Por que nós criamos o Líder do Amanhã? O Instituto Líder do Amanhã. É que não ia dar para a gente colocar o título assim, o líder do daqui a pouco. Não pega legal. Então, o que nós estamos falando não é um líder, como Weber fala, não é um líder do futuro. Não. Estamos preparando pessoas para ser o líder do daqui a pouco. Porque daqui a pouco tudo muda de novo. As coisas mudam de novo. Nós não sabemos o que estão fazendo no mundo e que possa vir a interferir em algo que a gente está fazendo hoje. Tá? Tudo o que eu vou falar com vocês, todos os nossos módulos de segunda-feira até hoje, como nós falamos ontem, nós começamos de um café dentro do Shopping Bourbon em Porto Alegre. De lá para cá, já se passou um ano. E a gente vem fazendo lives entre nós. Nós estamos nos testando em conteúdos. Então, assim, está tudo tão afinado, mas tão afinado, que cada um dos instrutores realmente sabe o que o outro vai falar. Sabe os links que vai se fazer. Tá? Então, o nosso projeto, o nosso programa, realmente está fechadinho, mas fechadinho. Muito bom. Então, vamos lá. Por que eu me encanto tanto com mudança? Eu estou entrando e saindo? Não, é o David. É o David que está com a... Eu acho que está com uma conexão instável, Arnaldo. Sim, mas você pode... lá. É lá, não é contigo, não. Pode tá seguir. Bom. Então, vamos lá. Aí, o pessoal falou, mas Arnaldo, você muda. O Marquinho falou para mim, Nardão, você é a mudança personificada. Né? Sim, eu adoro mudar. Eu não consigo me conformar em morar 4 anos no mesmo lugar, em fazer o mesmo caminho todos os dias, em ver as mesmas pessoas todos os dias. Eu tenho uma necessidade interior de ver coisas novas. Tudo começou em 1974, na Chrysler, em São Bernardo do Campo. A Chrysler foi comprada pela Volkswagen. A Chrysler fazia aqueles Dojão, o Charger, LeBaron, que hoje são vendidos a uma fortuna, porque era um negócio magnífico. Tá? A Volkswagen comprou. Então, assim, a maior do mercado nos comprou, vai ser tudo de bom. Quem dera. Ela tirou os carros e começou a fazer caminhão lá dentro. E caminhão que não estava no mercado. Aí eu tive a oportunidade de me mudar. Aí eu saí de uma cultura americana, onde se fazia levantamento de cultura organizacional do jeito americano, e fui para o jeito alemão. Olha, lá atrás até que era fácil, porque os líderes falavam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E você era obrigado a fazer isso. Então, eu entrei nesse mundo de mudança lá atrás. Aí, ficamos um tempo lá. Com 28 anos, eu assumi uma posição de coordenar as 25 fábricas da São Paulo Alpargatas no Brasil. 25 fábricas em regiões socioeconômicas totalmente diferentes. A política era uma só. A política era estabelecida na Rua Uruçuí, no Itaim, lá em São Paulo, num prédio magnífico, tá? Onde os homens tinham que obrigatoriamente usar terno e as mulheres blazer todos os dias, porque era o status de trabalhar na matriz. Só que tinha fábrica em Aracaju, Maceió, em Manaus, em João Pessoa, em Minas Gerais, tinha aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Veranópolis, tá?
Aí foi a grande lição para mim. Uma mesma política aplicada de formas diferentes. Eu tive um problema, eu promovi uma pessoa para gerente de recursos humanos para Veranópolis, na fábrica da Topper. Tá? Só que, infelizmente, o rapaz era moreno. E ele durou 4 meses lá, porque a sociedade não aceitou. Culpa de quem? Minha. Eu que não havia percebido isso. E aí foi, no restante do Brasil, um monte de coisas. Tá? Em Aracaju, eu tive um rapaz que ele e a esposa fizeram a opção de não ter filho, e lá ele foi tomado como um cara que não gostava de mulher, porque ele não tinha filhos. Você fala, mas cada exemplo, né, Arnaldo? Sim, gente. Sim, tudo isso incide em mudanças. Tá? A grande sacada, o que eu estou adorando nessa pandemia, é que as famílias começaram a se conhecer. Os filhos começaram a conhecer os pais começaram a conhecer os filhos, os maridos começaram a conhecer as esposas, e as esposas, os maridos. Tá? Um convívio que até então havia formas de não se ter com tanta facilidade, e agora, obrigatoriamente, tem que se ter. Tá? Então, um pouquinho dessa história, né, de por que eu estou na mudança, por que eu gosto disso. Tá? E outra, eu estou falando experiências, não sou dono da verdade, as minhas experiências podem não bater com alguma coisa que vocês podem acreditar ou não. Tá? Mas nessa resenha que eu vou levar com vocês, eu vou querer me calcar um pouco em experiências mesmo. Tá? Como a Karen falou esses dias, o nosso discurso é o discurso do óbvio. Quer saber? Muitas das coisas que nós falamos aqui está na Bíblia. Se você analisar, eu que já li a Bíblia inteira, muito dos conceitos que nós falamos está lá. Porque lá eram formados líderes também. Tá? Nós, como consultores, hoje eu faço mentoria e consultoria organizacional, o pessoal quer fórmulas mágicas. Mas, Arnaldo, como é que eu faço isso? Olha, eu estudei pra caramba, minha formação é administração, fiz pós, mestrado, doutorado, essas coisas todas, e um monte de especialização. Mas, na verdade, a gente vira analista. Analista de empresários, analistas de profissionais. Porque o maior problema que se tem dentro das empresas é a convivência humana. Porque mexer num processo de trabalho é fácil. Quando as pessoas estão afim, quando as pessoas estão comprometidas, elas, sem você pedir, elas mudam processos para fazer dar certo. Agora, quando se é necessário comprar processos prontos, tipo um SAP, tipo uma ISO, precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Por que nós estamos tendo que padronizar, hein? O que está nos levando a isso? Será que as pessoas realmente entendem o que elas devem fazer? Mas eu vou falar mais um pouquinho adiante isso daí. Uma outra coisa, cliente fidelizado não abandona líder. E quando eu estou falando de líder, você pode ser líder de você mesmo. Mas se você, no cenário que você está, influencia esse cenário, sim, você assume o papel de líder. Se você é um formador de opinião, tá? Na função que você tem, exemplos, advogado, médicos, é um formador de opinião pelo próprio status que a sociedade dá. Você assume posição e atitudes de líder e estratégias de liderança. Então não precisa ter registrado na carteira profissional isso daí. Todo o ser humano que ocupa uma posição que pode influenciar o cenário, ele ocupa
ele se obriga a ter todas as atividades de liderança. Uma perguntinha que é só para pensar, não é para responder agora, não. Vocês realmente estão se dando conta do que é liderar empresas no mundo capitalista que é hoje? Que eu não estou criticando o capitalismo, onde a concorrência é a maior característica de tudo isso. E aí, nós já falamos nos outros módulos, tem a concorrência interna, a concorrência externa. Vocês já pararam para pensar o que pode acontecer no curto prazo que venha a descaracterizar a tua função ou aquilo que a tua empresa faz, o serviço que você presta? Porque estão acontecendo tantas coisas que não dá para se duvidar mais de nada. Numa dessas lives nós trocando ideias, eu fiz uma observação. Se o líder for cartesiano, que 2 e 2 dá sempre 4 para ele, compra um robô inteligente e bota no lugar dele. Vai custar menos. Tá? Não dá, não existe mais espaço. É a mesma coisa que você vê um monte de flamingos. Eles são todos iguais. Não tem como você identificar, num primeiro olhar, nem quem é macho e fêmea. Só que a gente saiu, principalmente os que têm mais idade, nós saímos de um mundo que meio que pregava isso. Veja, eu cresci sendo comparado. Nas reuniões de pais e mestres, que não sei como chama isso hoje, mas nas reuniões de pais e mestres, a minha mãe chegava muito brava e falando, não, porque o Toninho foi melhor que você tem que ser igual o Toninho, você tem que ter igual o Joãozinho, tem que ser igual o outro, eles foram muito melhor que você. E eu cresci assim. Só que aí você vai para o curso superior e aí você vai para o trabalho e falam para você, não, você tem que trabalhar em grupo. Não, e quando você se torna líder vindo de uma origem assim, é pior ainda, porque não está escrito em livro isso. Em livro está escrito que administrar pessoas é planejar, organizar, dirigir, controlar, mas não fala como. O como é teu. Você é que vai estabelecer o como fazer. O que fazer pode ser até política da empresa. Agora, a grande variável, que aí é o nosso diferencial, é o como nós vamos fazer isso. Que é a grande ideia que nós temos no Instituto Líder do Amanhã, que é instigá-los para renovar os comos, para descobrir novos como fazer as coisas. Tá? Lá no começo, no primeiro dia, o Weber fez até uma pergunta que pediu para vocês escreverem. Lembra que é? Quem é líder? Mudança é o líder do amanhã. Tá? Então, assim, quem é o líder? Lembra o que foi respondido? Na mudança, para mim, no meu conceito, para mudança, líder é o grande causador de estímulos e desestímulos num grupo de pessoas. Mas, Arnaldo, desestímulos? Sim, é de você desestimular comportamentos. Tá? Estimular comportamentos. E aí vem uma que nós conversamos também essa semana, que a hora que você sai da área que você iniciou, se formou, se especializou, e você passa para um nível acima, tipo líder, gerente, diretor, o título que for, você descaracteriza a tua formação original. Aí você vai ter que planejar, organizar, dirigir, controlar grupos de pessoas. Pessoas com características diferentes, com necessidades diferentes, com medos diferentes, com socialização diferente e com objetivos diferentes. É isso que nós vamos ter que fazer. Nós falamos muito em paradigmas, né? Eu sou um pouco mais radical.
Na verdade, sabe o que faz mal para nós, tio irmã? É o que nós sabemos. Porque tudo que nós sabemos faz parte. O Paulo falou dos mindset, todo mundo especificou coisas nesse sentido. É óbvio que nós temos que saber tudo que nós sabemos, mas ele faz mal ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que nós temos muita bagagem, nós temos muita argumentação para dar também. E ontem o Fabrício foi assim genial no exemplo que ele deu. O nosso cérebro usa 20% da energia do corpo. E outra coisa, entre aspas, ele é preguiçoso, né, cara? Ele cansa. Então o que ele faz? Quando aparece algo novo, ele já pega algo pronto e joga para ti. Então olha o que nós, líderes, o que nós precisamos fazer é também saber trabalhar com o nosso cérebro. De nós trabalharmos conosco mesmo. Por isso que eu vou entrar em algumas características de líder na mudança aqui. Eu vou dar algumas características especificamente para o assunto mudança. Serve tudo aquilo que já foi dito. Eu vou, inclusive, repetir coisas. Mas não há mudanças sem essas características. Primeiro, líder, esteja preparado para sofrer. Ô, Nardão, como assim? Esteja preparado para passar a noite em claro. Esteja preparado para chegar com preocupação em casa. Esteja preparado para pensar no problema dos outros. Como assim, Arnaldo, pensar nos problemas dos outros? Eu estava na São Paulo Alpargatas, essa eu posso falar. Tinha sistema ininterrupto de trabalho. A fábrica rodava 24 horas. Só o restaurante fazia 150 mil refeições por mês. Tá? Tinha uma supervisora que era tida como a melhor de todas. Ela era a mais querida, porque quando se fazia avaliação de clima organizacional, se perguntava no formulário, qual é a pessoa que é o teu exemplo aqui na frente? E ela era uma das mais citadas na produção. E a empresa tinha uma política: não demita, só demita quem não servir para a empresa. E, se possível, com justa causa. Era a política da empresa. Arnaldo? Oi? Nós temos o Ailton que levantou a mão. Vamos lá, Ailton. Taca ali pau, Marco Velho. O teu microfone tá no mudo, Ailton. Armando Denardi Júnior. Acho que... Ailton. Vamos seguir, qualquer coisa a gente retorna. Ele pode escrever no chat ali se não está conseguindo falar. Isso aí. Tá, porque eu estou vendo aqui também, tá? Tá bem. Então, o que aconteceu? Essa supervisora chegou para mim e falou: Arnaldo, você precisa me mandar embora. Arnaldo não, seu Arnaldo, você precisa me mandar embora. Falei, por quê? Aí vai. Bom, o problema é o seguinte: ela morava numa periferia, o marido largou dela fazia 6 meses e ela tinha uma criança de 6 meses. Tá? E ela pegava no primeiro turno. Ela saía de casa às 4h30 da manhã. Então ela falou para mim: eu saio de casa, eu coloco 4 mamadeiras no chão da sala e coloco almofadas do lado. Se a minha criança pega a mamadeira, ela mama, senão ela não mama. Você precisa me mandar embora. Pronto. Tá bom, líder? Como você resolve isso? Você não pode mandar embora. É política da empresa. Tudo bem, arrumamos a assistente social, levamos para o grupo, dentro do grupo dela, uma pessoa ofereceu a filha para ajudá-la. Legal. Agora, qual é o ser humano que não se abala com essas coisas? Porque falar de processo de trabalho, falar que tecnologia mudou, é simples, cara. Só que liderar mexe com muitas outras coisas.
Tá? E isso faz sofrer. Eu tenho um analista. Já há muito tempo que eu não vou lá, porque me parece que ele enlouqueceu no Paraná. Ele parece que a dosagem está de meia dúzia de Gardenal e Rivotril por dia. Os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas eu não durmo. Eu, Arnaldo, não durmo. Tá? Eu não consigo dormir. Por quê? Porque lá atrás, na fase dos 25, dos 30 e chegando nos 60, que você está a milhão, onde eu fazia mestrado, trabalhava, viajava, fazia tudo, o corpo dormia pouco. Né? E agora eu fiquei com sequelas de ser líder por muito tempo e trabalhando do jeito que se trabalhava lá atrás. Tá? Aí você fala, mas Arnaldo, mas eu conheço um monte de líder que não é assim. Sim, porque tem líderes que... tem pessoas que assimilam algumas coisas e pessoas que não assimilam algumas coisas. Por isso que durante a semana inteira, e hoje eu vou voltar a falar, é o seguinte, você se conhece? Você sabe até onde você pode ir? Você sabe dos teus limites? Porque até dependendo, vale a pena você deixar de ser líder. Mas, Arnaldo, que absurdo você está falando? Não. Se você pensar em bem-estar, você precisa pensar nisso. Tá? Então, primeira característica do líder para a mudança. Esteja preparado para sofrer. Outra coisa. Deus deu 2 orelhas e uma boca, que é para ouvir muito mais do que falar. Use a estratégia das igrejas evangélicas na madrugada. Fala que eu te escuto. Ouça o que tem para falar. Ouça. E depois depure o que te falaram e dê retorno. Arnaldo, oi? Só um minutinho, já te interrompendo. Fala. O Matheus levantou a mão. Então, mas que ele gostaria de falar. Isso. O Ailton também está aqui ainda. Pois é. Boa noite, Arnaldo, tudo bom? Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, e contigo, como é que tá? Tô bem. Tá bom meu áudio? É que eu tô dirigindo. Sim, tá bem. Pode falar. Vai lá. Tá, ok. Assim, Arnaldo, isso tu falou agora de pensar nas pessoas, entender os problemas das pessoas, entender o que motiva elas. Me lembrou de um caso lá na Randon, em Caxias do Sul. O novo gerente da fábrica, ele foi contratado de outra empresa, ele tinha que dobrar de tamanho em 2 anos e triplicar em 4. Era o papel dele fazer isso. E aí ele assumiu a Randon e tal, e falou assim, não, número 1, hora essa liberada. Tá, beleza, não, é contigo. Como vai fazer, não me interessa, que é só que tu dobre a Randon de tamanho em 2 anos e triplique em 3. Não, beleza, em 4. Não, beleza. Aí eu hora extra. E começou a ver que as horas extras começaram a diminuir. O pessoal tava negando, tava pagando 200% de hora extra e ninguém tava querendo ir. E aí entendeu que o problema estava, boa parte dos funcionários são homens, né? E aí o que está acontecendo, as esposas estavam reclamando que eles estavam mais no trabalho do que em casa. Então o que ele fez? Ele foi lá, pensou, vamos começar a bonificar resultados. Então começou a colocar pequenos gatilhos para que metas atingidas gerassem desde um café da manhã para a equipe até uma festa de final de ano para toda a família. Chegou o final do ano, melhorou muito e tal, em 2 anos conseguiram, e aí ele levou o Circo Soleil para... Soleil não, qual? Levou um circo, qual é o nome do circo? O Tol, obrigado. O Tol. E levou o Tol para toda a família e tal, todo um evento gratuito, etc. E aí ele começou a passar entre os corredores para ver o que o pessoal estava falando, né? E ele ouviu a esposa
de um cara falar assim, tu viu só? Valeu a pena tu trabalhar todos os domingos, sábado. Vê se agora nos próximos tu segue indo. Vai que ano que vem eu Cirque du Soleil. Boa essa. Então, Boa essa. então assim, o que quer dizer com isso, né? Tem que entender a tua equipe, entender o problema dela, o que motiva e o que atrapalha todo, né? O teu objetivo. Perfeito. Pá, Matheus, bem 10 essa. Bem 10. Eu estou ainda preocupado com o Ailton, porque ele está com a mão levantada e ele acho que não está conseguindo falar. Tá? O Weber fez uma observação de líder workaholic, não está com nada. Sim, só que, Weber, nós viemos de lá. Naquela época nós fomos isso. Tá? Então, hoje a gente sofre efeito disso. Lê a segunda frase que eu coloquei ali. Trabalhei em uma empresa onde tirar férias era vergonhoso. Eu cheguei a acumular 4. Muitas das vezes, o Claudecir, muitas das vezes, nossos subordinados nos procuram para darmos conselho da vida particular. Eles nos veem também como conselheiros, mas isso é perfeito. Isso é perfeito. Eu dou até alguns exemplos. Vocês já perceberam que alguns funcionários colocam no filho o nome do chefe? Funcionários pedem para o chefe batizar o filho? Por que é isso? Muitos falam, porque o cara puxa saco. Caramba! É a imagem que se tem de um líder. Tá? Então, isso está certíssimo, Claudecir. Marquinhos, já utilizei vários ensinamentos aprendidos com vocês ao longo da semana. Que bom! Que 10, muito 10. Então, vou voltar para as características do líder na mudança, tá? Então, eu falei, tem que saber sofrer, 2 ouvidos e uma boca. Aquilo que nós comentamos essa semana do Sun Tzu. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece ao inimigo, você tem 50% de possibilidade de ganhar a guerra. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, você tem 50% de possibilidade de ganhar a guerra. Agora, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, a probabilidade de ganhar a guerra é muito grande. Então, como é que você precisa fazer isso? O líder, ele precisa saber andar, caminhar. Ô, Nardão, mas como assim? Perder tempo. O líder precisa perder tempo para perceber o que acontece no cenário dele, para entender o que acontece no cenário dele. Há muito tempo atrás, em 90, eu me desempreguei e veio o divórcio junto, e você fica todo baratinado. E uma prima minha que é médica me indicou uma amiga dela, psiquiatra, que também está tomando Rivotril e Gardenal, por minha causa, e ela me ensinou isso. Como é que você percebe o cenário? Porque eu queria a fórmula. Eu falava, cara, me ensina, me fala como é que eu saio fazendo. Tá? Ela falou, Arnaldo, onde você mora, da tua casa, próximo da tua casa, tem padaria? E tem, coincidentemente, tem uma em cada ponta, uma em cada extremidade da quadra que eu moro. Ela falou, quanto tempo você demora para ir até a padaria? Eu falei, olha, uns 2, 3 minutos, é muito próximo. Ela falou, pois então, você vai demorar agora de 10 a 15 minutos. Eu falei, dá licença, você cheira cola? Para que eu vou perder tempo? Ela respondeu bem assim, quem cheira cola é você. Você tem todo o tempo para perder. Você tem todo o tempo à tua disposição. Bom, eu, entre aspas, me submeti, me testei. Um dia eu saí de casa, na porta, quando eu cheguei no portão para ir para a calçada, eu parei, respirei, olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para frente, fiquei parado um tempo. Aí, de repente, eu levantei a minha cabeça assim para o topo das casas. A casa, na diagonal da minha, do Ivan, estava escrito 1938, o ano que ela foi feita. Eu nunca tinha visto aquilo. Bom,
A partir daí, eu me submeti às ideias dela e aprendi a ir atrás das informações do cenário. Até que chegou uma vez que ela falou, lá onde você mora, tem ônibus que circula pela cidade? Eu falei, tem. Coincidentemente, tem. Ela falou, então faz uma coisa, anda de ônibus e fica em pé no ônibus e começa a ver as casas por cima dos muros. Cara, eu fiz isso. E aí eu comecei a ver um monte de coisas que a gente usualmente não vê. Hoje, a única coisa que eu faço é perceber o que acontece. Tá? Eu me treinei para ver isso. As pessoas dão sinais involuntários, mas elas dão sinais para nós. E cabe a nós nos treinarmos para nós percebermos este sinal e aquela máxima de atendimento ao cliente. Dê ao outro o que o outro quer e ele vai te dar o que você quer. O que realmente o teu pessoal quer? Sabe? E é aquilo que não está obrigatoriamente no objetivo do trabalho dele. Tá? Arnaldo? Fala, amiga. Aquilo que tu estás falando desse ampliar a visão, né? Vem ao encontro do que a Mauília está falando, né? A questão do ampliar, do se permitir, né? E que é um processo, né? Ela fala que o líder workaholic Isso. É um processo de melhoria que depende de vários aspectos, não acham? Sim. Vários? Sim, muitos. Né? Tem inúmeras variáveis. E, então eu estou falando das características do líder, tá? Então, nós temos, eu costumo exagerar um pouco, até eu tenho um vídeo no nosso blog que fala disso. Nós temos que aprender a degustar o cenário. O que é degustar o cenário? Nós precisamos sentir os cheiros, ver as cores, o paladar, usar os 5 sentidos. E isso, moçada, serve também para a nossa vida pessoal, não só profissional. Tudo que eu estou falando serve para os dois lados, porque nós somos líderes em todos esses lados. Tá? Uma outra característica, gentes, não duvide de nada e nem de ninguém. Absolutamente tudo pode acontecer. E a qualquer instante as coisas podem acontecer. Então esteja preparado. Por que eu estou pregando isso para vocês? Porque se você conseguir ter essa postura de não duvidar de nada ou de ninguém, coisas podem acontecer. Mas você tem jogo de cintura para poder corresponder no prazo mais rápido possível. E aí eu peço para você também levar essa característica para o teu grupo. Faça com que o teu grupo tenha jogo de cintura. Mesmo sabendo que tem pessoas que possam ser mais lentas do que as outras, e eu também sei que o ritmo do trem é dado pelo vagão mais lento. Então nós precisamos ter todos, para ter uma média interessante, mas cabe a nós sentirmos esse cheiro, ouvirmos, vermos, para poder... Agora, o que acontece? Me veio na cabeça outra coisa, que foi o Weber que falou esses dias. Só que nós somos cobrados pela última linha do relatório. Tá? Nós somos, assim, constantemente cobrados por resultados. Tudo bem. Vamos gerar resultados. Agora, quem gera o como é você. Então, voe dentro da arte de liderar. Voe. Tudo bem, você vai bater em algumas vidraças? Vai, mas você aprende onde elas existem. Tá? Uma outra coisa, característica, o Fabrício ontem falou uma coisa genial, característica de líder para mudança. Aprenda a reaprender. É fantástico isso. Nós temos que dedicar um grande tempo nosso para isso, tá? Então, como eu falei,
Tem alguma pergunta? A visão de decodificar os cenários que nos cercam. Perfeito. Tá? Depois o Marquinho, gosto de sair passear de bicicleta para ver coisas que normalmente passando de carro se torna invisível aos olhos. Interessante é ver o cenário. Tá? Eu costumo fazer uma brincadeira quando eu estou em sala com algumas pessoas, eu pergunto quantas tomadas tem ou quantas lâmpadas tem. Na hora que eu pergunto, as pessoas saem contando. Não, gente. Não. A gente precisa saber onde tem os recursos. É papel nosso. Está na nossa descrição de cargo de líder. Tá? Então, o líder é o maior formador de opinião dentro do seu cenário. Tá? E mais. Gente, se existe um culpado, é o líder. O latino já é assim, né? O latino não erra. Sempre são os outros. Mas dentro das empresas, sempre é o líder. O líder é o tolinho, o líder não entende, o líder não enxerga. Agora tem o seguinte, o que eu aprendi naquele curso de TWI do Senai, em 1974, ensino correto de um trabalho. Se o aprendiz não aprendeu, é porque o instrutor não ensinou. Não te ouvem? A culpa é sua. Você não está se fazendo ouvir. Esses caras não me entendem. São tudo burro, cara. Não existe burro nem tolinho. Existe o líder que não sabe se fazer entender. E também existe o líder que não sabe se fazer respeitar. Antigamente, o Weber e o Pescado acho que lembram bem disso. Havia, como tinha muita greve, existiam áreas dentro da empresa que era para conter greve, né? Para conversar com o sindicato. E aí se estabeleciam algumas pessoas, que foi o Fabrício que falou do morcego do café, né? Que ele usou essa figura de linguagem muito interessante. Então, assim, criava o morcego do vestiário. Então, era aquele cara que, de repente, na hora que o pessoal ia para o vestiário para trocar de roupa, ir embora ou chegar, ele estava lá ouvindo o que acontecia. Agora, só que naquela época precisava mesmo disso, porque era quase jogo contra entre liderança e funcionários. Era faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Hoje isso não cabe mais, né? Claro que não cabe mais. Porque se você tem o teu pessoal comprometido, não vai precisar de ninguém trazendo informação para você. Você vai saber das informações. Então, quando eu falei que você descaracteriza a tua profissão ou a tua especialização original, é nesse sentido. Tudo bem, você vai aprender, um engenheiro que fez e sabe resistência de material, só que você virou gerente de engenharia, você sabe disso. Só que agora você vai ter que saber tudo o que nós estamos conversando nesses 5 dias. Vamos lá o que o Marcos falou. Conforme comentei em outra apresentação, se temos alguém incompetente na nossa equipe como líderes, a culpa é exclusivamente nossa. Assino embaixo. O João, quantas lâmpadas não conto, mas observo onde é a saída de emergência. Tá certo? Aí estratégico também, né? Boa, João. E outra coisa, líder. Quando tem problema, quando não deu resultado, a culpa é nossa. E sabe quando tem sucesso? É de todos. O líder é uma pessoa desprovida de ego. Assim, ego no sentido que a gente costuma falar de superego. Sabe com quem que você está falando, não? Já te dei meu cartão, não? Isso não existe mais, né? E se fizer isso, vou dar um Ctrl Alt Del e finalizar a tua tarefa, tá? Como conseguir um comprometimento em mudanças que causam uma real instabilidade? Pessoal, se junte a todos, tá? Aquele de fazer rodinha mesmo, de sentar e conversar. Arnaldo? Oi.
Me permite fazer um comentário Claro, claro. sobre a tua fala agora do fazer a rodinha e conversar. Nós temos uma cultura, e aqui eu nem vou abrir questão de religião, né? Tá. Mas é uma influência judaica cristã que existe o elemento providencial. Então, se esperava que Deus é o responsável por tudo. Deus está vendo. Olha, Deus quis assim. Esse elemento providencial se passou para o chefe também, né? Onde o chefe, nós íamos ao chefe para que o chefe nos desse todas as diretrizes. Uhum. E também nós tínhamos a figura do pai, numa configuração mais antiga, que nós nos reportávamos ao pai. No meu tempo também era assim. Eu me reportava ao meu pai para pedir então orientação e todos os encaminhamentos, né? Só que hoje, com esse novo olhar, e também provocamos essas mudanças com relação também à pandemia, que nos instigaram a isso, esse elemento providencial cai. Ele cai e dá entrada a uma pessoa que precisa, muitas vezes, dizer, olha, eu hoje não sei. Genial. Eu preciso da tua ajuda, da reunião entre todos, para poder conversar e encontrar alguma alternativa. E tem muitos liderados que ainda não sabem lidar, que o líder vai chegar para uma reunião e vai dizer, eu não vim com a solução, eu quero ouvir vocês. Me ajudem. Me ajudem. Então, vamos pensar que o que nós falávamos sobre essa assumir responsabilidade, sim, é uma via de mão dupla. Sim, é um processo de mudança. E ela veio a galope nesse processo, né? Então, cai por terra esse elemento providencial e entra em cena esse sentar em conjunto e discutir, né? E entrar num diálogo, né? Antes de ler do Weber, você me fez ir para algumas experiências. Pensem numa multinacional brasileira criada por três senhores há 80 anos. Em algumas áreas ela é a primeira do mundo. Em outras áreas ela é a segunda e terceira no mundo. Uma potência brasileira, tá? Uma potência. Ela nunca teve uma greve. Ela nunca cresceu menos do que 2 dígitos. Tá? E ela existe, ela é brasileira. O que foi estabelecido como cultura lá? Tudo em comitê. Tudo se conversa em comitê. Até uma vez que eles queriam que eu fosse fazer um trabalho de consultoria para eles, tinha naquele comitê que foi criado só para discutir esse assunto, tinha uma pessoa da produção, tinha uma pessoa da qualidade, tinha uma pessoa... Não tinha ninguém do RH, tá? Mas eram outras áreas, da engenharia e tal, e me questionaram em tudo. E foi o comitê que decidiu, tá? A fazer ou não aquele trabalho. E aí é interessante, porque a hora que o comitê decide por sim, ele te dá o comprometimento. Tá? Essa empresa hoje, ela está com mais de 30 mil funcionários. Tá? E aconteceu uma outra coisa interessante lá. Na época, lembram do apagão de energia? Que aí teve que se vender e produzir muito gerador. Então, essa empresa, uma das áreas, é fazer gerador de energia. Tá? Só que na linha de produção dela, saíam, vou dar um número hipotético agora, 4 geradores por dia na linha de produção. Só que a demanda aumentou de um mês para o outro, de 4 para 40 por dia. Tá? O mercado estava precisando disso. Nem matéria-prima não tinha. Juntamos o pessoal da linha de produção e levamos o problema. E eu
que estava fazendo um trabalho lá, fui chamado para fazer reunião com o pessoal. Falei, gente, eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer o que vocês fazem, cara. Eu não sei. Então me ajudem. O que eu posso ajudar vocês para nós podermos dar conta? Aí foi. Olha, foram umas 4 horas de bate-bola. Tá? Mudaram o layout, descobriram que tinha uma outra parte lá na empresa que tinha uma matéria-prima que não estavam usando na hora, porque os caras se conversam, a peãozada, a rádio peão se conversa, e pronto, produziram os 40. E depois que passou o apagão, tudo se voltou ao normal. Mas assim, é de encher os olhos. Nós temos essas experiências. Ainda bem que eu vivi tudo isso. Tanto que falam para mim, Arnaldo, escreve um livro de tudo isso. Para quê, cara? Já falaram um monte disso. Agora, o grande barato, né, é você ter passado por isso e ter tesão de falar disso. Sabe? Fala, cara, eu consegui fazer e dá certo mesmo. Tá? Uma outra coisa, poucos viveram essa experiência. Na década de 70, o Pescada, ele vai poder me confirmar. O ABC paulista tinha 150 mil metalúrgicos. Tá? Se parava o ABC assim, ó, estralava o dedo, todo mundo entrava em greve. Tinha uma empresa que não entrava em greve. Uma. O nome desse homem que morreu, infelizmente, era o Salvador Arena, o nome dele. Ele morava na empresa. A empresa dele não tinha greve, porque ele morava na empresa. Isso é claro que é radical, mas o que vale é o conceito. Ele morava na empresa, ele conversava com todo mundo. Ele fez uma cooperativa, tá? Que era assim, comprava 20 geladeiras e vendia pelo preço que foi comprado para os funcionários. Tá? Não se colocava margem, mas era uma cooperativa que ele fez. Tá? De repente tinha um funcionário que estava mal porque o irmão dele tinha câncer. Ele pagou o hospital para pagar o câncer. A contrapartida era tão grande que esse homem tinha, era tão grande que ele conseguiu eliminar o setor de controle de qualidade final dos produtos, porque a qualidade era dada no processo. E com isso, o preço dele, o preço do produto dele, era mais alto. Eu tive a felicidade de viver isso. Era em São Bernardo do Campo, essa empresa. O Weber escreveu lá, há um paradoxo na mudança. Skinner dizia que o aprendizado se dá pela repetição. A neurociência fala da mielinização nas conexões neurais. A mudança se dá com o rompimento, com as verdades reforçadas. Como fazer? Quanto mais sei, mais resisto. Perfeito. Bonito isso. Lucia, dá um print nisso e manda para todo mundo, que eu gostei, ficou bem bonito isso mesmo. Né? Mas é verdade. Deixa eu comentar um pouquinho. Fala. Depois nós que estudamos liderança e mudança há muitos anos, aprendemos também que um dos papéis do líder é ensinar e aprender. E agora com a neurociência mais recentemente, nós sabemos que todo aprendizado, ou seja, a retenção de alguns conteúdos ou procedimentos, se dá pela repetição. Isso reforça as conexões neurais. Muito bem. Isso. Se o processo de mudança é violento, é rápido, como você está falando, e falando muito bem, puxa vida, agora eu fico num paradoxo. Se eu realmente definir uma tecnologia, um processo, de uma forma que todo mundo aprenda e adote como verdade, na mudança, como é que eu faço? Esse é um paradoxo. Então é assim, Weber, eu entendi o que você quer colocar e é uma ansiedade que eu tenho em passar isso. É assim, ó, a hora que eu me acostumo, mas eu vou falar, eu me acostumo e eu acho que mudar é interessante. Qualquer mudança que vier, a minha resistência é menor.
Então, quando eu falei, eu preciso ter jogo de cintura, e minha equipe precisa ter jogo de cintura, para a hora que acontecer uma mudança, eu tenho jogo de cintura para, no menor prazo de tempo possível, eu conseguir corresponder a ela. Tá? Então, eu acho que aquelas formações neurais, nossa, que falam de mudar, tá? Que mudar é bom, mudar é interessante, tá? Elas que devem ser milenizadas. Tá? Não sei se foi ao encontro. Sim, porque no momento que você domina um processo, sim, você confia em você tem mais confiança. Entra um processo novo, você tem que romper com um resultado que até é positivo, muitas vezes, para alguma coisa que você desconhece. Perfeito. Então, essa colocação que você faz, estar preparado, inclusive, para a mudança, é entender que mudança é sofrimento, como você falou. Sim. Sim. Mas a grande parte da resistência... Weber está com o áudio desligado. Eu bati aqui. Tá. Então, pegou a minha preocupação, né? Sim. Okay. Não, perfeito. E assino embaixo disso daí. Tá? Por quê? Porque é o grande problema que a gente vê nas empresas. Eu que sempre trabalhei com mudança organizacional, reorganizando empresas, você chegava nas empresas, o cara queria solução, mas olha, sabe, eu quero isso. Mas, cara, primeiro, para que você quer mudar? Eu já vou falar já da dificuldade de se falar em mudança. Mas, assim, as mudanças, elas acontecem independente da nossa vontade, não é? Uma grande parte delas. Perfeito. Então, o que eu preciso me trabalhar? Eu preciso me trabalhar em aceitar mudar, em reagir, sabe? Porque toda mudança, alguma coisa morre, gente. Por isso que a gente sofre. Arnaldo, falando um pouquinho sobre essa questão de sofrimento e dor, eu acredito muito que a dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Perfeito. Então, eu posso muito bem assumir uma função de líder, entender, sim, que vai haver dor, e sem dor o ser humano não aprende. Perfeito. Agora, o sofrimento, eu levar para uma esfera de um sofrimento, aí é opcional. Perfeito. E aí foi a grande bobagem que eu fiz lá atrás, foi sofrer por causa das coisas. E hoje eu sofro, eu tenho sequelas dela, né? Mas aí, Arnaldo, tem uma outra questão com relação à culpa. É. Nós não permitimos, nós não aceitamos uma falha. Nós não aceitamos dizer, sim, isto eu não sei, isto eu preciso de ajuda. E aí eu acho que não é culpa. Eu acho que ter o entendimento, porque culpa é muito pesado, né? É. Agora, se tu reconhece que o que tu fizeste foi o melhor que tu pôde fazer naquele momento, ok. Se tu tivesse conhecimento que tu tens hoje, tu faria diferente, mas tu não tinhas. Então, pelo que tu tinhas, tu fizeste. Ponto. E aí tu consegue seguir de uma forma um pouquinho mais leve. É o que eu acredito. Pegando o gancho, só falando dos comentários do Daniel aqui no chat, o chefe exerce o poder autocrático com seus subordinados e o líder exerce o poder democrático com qualquer pessoa. O chefe é o eu e grande líder é o nós. E ele grifou isso. Perfeito. E o Marcelo trouxe, então, que grande desafio do líder atual é interagir com 3, talvez. Daqui um tempo, 4 gerações na mesma sala. Diversos comportamentos, diferentes mindset, gravitar neste ambiente é um sofrimento de líder. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, Marcelo, que é assim, ó. O líder tem que estar preparado para, numa sala, com várias pessoas diferentes, chegar e falar, olha, nós fomos e voltemos, olha, a fêmea do bovino deslizou suavemente ao pântano, olha, a vaca foi para o brejo, olha, ferrou. É falar a mesma coisa, tá? De forma diferente, para que todos entendam. Tá? Esse é o nosso papel. Tá? O Pesca também colocou que as variáveis internas você controla, mas as externas não. Daí o medo e a resistência às mudanças. Então, aí nós vamos cair em tudo aquilo que foi dito desde segunda-feira.
né? Nós somos humanos. Nós, líderes, também erramos. Agora, o grande barato é isso que você colocou, Karen. Cara, eu não sei tudo. E aí eu só vou fazer um adendo à fala do Pescada. As variáveis internas tu controlas, desde que tu entre num processo de autoconhecimento. Porque isso. Caso tu não entre nesse processo, vem a angústia. E aí o corpo vai dando sinais. Agora, quer ver, ó, já que nós estamos falando desse jeito, deixa eu dar um contraponto. Até as mudanças para o bem são ruins de administrar. Por quê? Desacomoda. Você vai desacomodar alguém. Então, vamos lá. Gente, uma das empresas clientes, ela é a maior do mundo no ramo dela. Eles aplicam 5 milhões de dólares ao dia no desenvolvimento de novas tecnologias. Por isso que ela é a maior do mundo. Veja, 5 milhões de dólares ao dia no desenvolvimento de novas tecnologias. Aí eu fui chamado nessa empresa, ela já é cliente minha desde 99, mas eu fui chamado, sabe por quê, gente? Para conversar com o pessoal da área comercial da América Latina. Então tinha nego dos Estados Unidos, da Venezuela, do México, em São Paulo. Sabe por quê? Porque como ela desenvolve muito a tecnologia, haviam 6 novos produtos a serem lançados e o pessoal da área comercial não dava conta, não pelo volume, em aceitar que aquilo que eles venderam na metade do ano passado, hoje já é substituído. Então, eles, como foi, um deles falou, eu não tenho cara de chegar para o cara que me comprou isso no ano passado e falar que já está ultrapassado, que agora é isso. Então, o pessoal da área comercial, tá, não aceitava o ritmo do desenvolvimento. Tá? Então, até para o bem, essas coisas são ruins. Quer ver um outro exemplo que eu dou? Ai, que legal. Eu conheci o amor da minha vida, minha alma gêmea. Ai, que coisa. Tchucu-tchucu. Sabe aquele que a gente manda telefone, manda florzinha, fala, não, desliga você, não. Ah, não desliga você. É o reflexo do espelho? Brincadeirinha. Então, assim, achei o amor da minha vida, noivei, compramos o apartamento para casar, mas os móveis do jeitinho que a gente queria. Ah, que coisa mais linda. Casamento do jeito que nós queríamos, lua de mel maravilhosa, mas a vida voltou ao normal. Vamos trabalhar. Cada um no seu trabalho. Aí o indivíduo sai do trabalho e vai em direção à casa dos pais que ele morava antes. Porque na cabeça dele está o quê? Saiu, vai para a casa do pai, que era onde ele morava antes. E mesmo aquilo de bom que aconteceu aqui, que é a casa dele, ainda não tomou conta nas novas sinapses, não foi mielinizado numa nova sinapse. Então, mesma coisa do bem, a coisa boa, demora para ser aceito, gente. Por quê? Porque algo morreu para algo nascer. Tá? E falando de uma forma bem cruel, quando se morre, se vela aquilo que morreu. Só que nós, como formadores de opinião, nós precisamos ter o jogo de cintura suficiente para estimular e desestimular as pessoas para deixar ou velar o mais rapidamente possível e pegar o novo. É que, Arnaldo, se dar conta da finitude dói. Claro. E isso é o que o ser humano mais deixa de lado. É isso mesmo. Ó, um guri que está nos assistindo agora, eu vou trabalhar numa baita empresa, tá? E trabalhava também na hora de desenvolvimento, dentro da PUC, em Porto Alegre. Era uma área só para pequenos gênios lá dentro. Legal?
Aí essa empresa produz e dá assistência técnica do produto dela, no cliente, porque ele quebra. Tá? Então, legal. Porque tem parte elétrica, tem parte mecânica, e essas coisas quebram pela utilização. E o que tinha de problema? Tinha que o técnico que ia lá, chegava, diagnosticava, voltava para a empresa, desenvolvia uma solução e levava de volta. E isso demora um tempo, então fica custoso para o cliente. Tá? Ótimo. Esse cara desenvolveu um óculos, tá? Um óculos e um setor dentro da empresa que o óculos tinha uma câmera e a hora que a pessoa, o especialista da área técnica, estava lá mexendo na máquina, ele poderia trocar ideias com o pessoal do back-office na fábrica, já para solucionar na hora aquilo. Não é legal a ideia? Genial! Sabe o que aconteceu? O pessoal que teve resistência em usar óculos, porque eles assumiram que eles estavam sendo observados. Que bonitinho. Então, olha só. De quem é a culpa? Do líder? De quem pensou? Por quê? Mais para o final da minha fala, eu vou falar na grande solução para a mudança. Tá? A Maurília, só te interrompendo, que a Maurília fez um comentário que entender a diversidade e levar um papo reto, com certeza é um bom caminho, né? Comentamos, E o Weber colocou que o primeiro passo é a informação ampla e sincera sobre a mudança, que é a questão também de buscar e ter o papo reto, né? Meu ralizeiro, essa mesmo. Então acertou. É assim, ó. Acertou. Pergunta para onde ele trabalha. Então é assim, ó. Olha o Weber aqui. Eu tô vendo. É uma commodity de celulose que leva anos para ser implantada e quando dá a partida já está sucateada. O pior é que é verdade isso. O pior é que é verdade isso. Tá? Então, gente, é assim, ó. Quando estava no Senex, por exemplo, eu fazia um exercício com o pessoal, que era a primeira coisa que eu fazia quando eu falava de mudança, que era reunir em grupos e colocar o pessoal assim. Quais são as maiores dificuldades na mudança? Toda e qualquer mudança, toda e qualquer mudança. Qual a maior dificuldade? E os caras respondiam. Tá? Colocavam em flip chart, tal. Então vinha lá, medo, quebrar paradigma, problema cultural, parará, tudo nessa linha. E aí eu fazia com que eles interpretassem o que eles haviam colocado. Porque o mundo, ele está calcado sobre duas grandes pilastras. Tá? Uma é tudo aquilo que é técnico e estrutural. Aquilo que eu consigo te treinar, botar numa sala, te ensinar e você sair executando. Tá? E o outro é tudo aquilo que é psicossocial, está nessa outra estaca. São os dois grandes alicerces do mundo, isso daqui. Então, tudo aquilo que é dificuldade na mudança, eles só colocavam do psicossocial. Do técnico estrutural não entrava nada. Principalmente planejamento não falavam. Que a grande solução da mudança é planejar. Não importa o tempo, se é 5 minutos, 10 minutos ou 3 horas, mas tem que se pensar nela, né? Então, a grande dificuldade da mudança, ela é psicossocial. Ela é tudo aquilo que nós falamos desde a segunda-feira. Tá? A única coisa que nós não podemos é confundir, atender, fazer o pessoal participar com carregar o pessoal no colo. São coisas diferentes. Tá? Uma perguntinha. Os seus liderados sabem o que realmente você espera deles, não? Eu vou entrar numa coisa agora mais técnica um pouco, porque o tempo está passando rápido demais. Gente, eu como consultor, como agente de mudanças dentro de organizações, o pessoal chegava para mim e falava, Nardão, eu preciso mudar umas coisas aqui. Tá bom, o que você quer mudar? Eu quero mudar isso.
Minha pergunta. Por quê? Gente, vocês acreditam que as pessoas que falavam que precisavam mudar, elas falavam de alguma coisa que precisava ser mudada? Quando eu questionava, por que você quer mudar isso? Eles tinham dificuldade em explicar. Eles falavam dos efeitos e nunca falavam da causa. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim, e era uma empresa muito 10. Falou, Arnaldo, quero fazer um projeto, porque eu quero deixar o meu pessoal mais feliz, cara. Mas que 10, né, meu? É difícil de me chamar para isso. Falei, posso. Você pode me ajudar? Posso. Claro que posso. Só que primeiro você vai falar para mim o seguinte, defina para mim o que é felicidade. Como assim? Sim, cara. Você não quer que o teu pessoal seja mais feliz? Primeiro, eu preciso saber o que é feliz para você, né? Conclusão, não teve projeto. Tá? Porque, na verdade, o que precisava era capacitar mais os líderes em tudo isso que a gente está conversando, para o clima mudar dentro da organização. O grande problema dos líderes é em estabelecer objetivos. Qual é o real objetivo para se mudar? Porque virou moda também mudar. Temos que mudar. Mudar para quê? Porque a hora que você tem um entendimento do para que mudar, você consegue comprar a ideia de mudança como grande facilitador, e a hora que você compra a ideia, você consegue facilitar para baixo. Mas se você não souber isso, não tem como estabelecer um objetivo, cara. Tem um exercício que nós damos no nosso instituto, tá? E que todos os participantes elaboram 2 planejamentos de mudança da sua organização, casos reais. E a hora que eles chegam na empresa está estruturadinho para eles, que faz parte do nosso projeto. Então, assim, ó, as pessoas, elas têm a dificuldade de ver o alcance da mudança. Tipo assim, você mudou, você quer mudar isso, mas você sabe o que vai acontecer com o outro lá? Eu vi que o Matheus levantou a mão. Você sabe os efeitos da mudança que você vai causar? Os outros setores vão aceitar a tua mudança? Porque não é só teu grupo. É como você jogar uma pedra na água. Ela vai respingar em outros setores, em outras áreas. Vamos lá, Matheus. Taca-lhe pau, Marco Velho. Arnaldo. Diga. Só complementando o que tu falou sobre ser o agente da mudança. E às vezes o líder ele quer mudar algo que ele não sabe o quê, né? Só entende que tem que mudar. Teve um evento que a gente fazia em uma outra empresa que chamava de Innovation Day. Que levava a equipe inteira para dentro do nosso dia a dia de inovação e mostrava esses conceitos todos que a gente está discutindo aqui agora com o líder junto. Bacana, legal. Aí teve um certo líder que ele teve resistência em fazer isso, que era perda de tempo. Ele falou assim, não, a empresa não está preparada para esse tipo de coisa. Aí eu falei para ele assim, olha, a empresa é parede. Eu falei para ele, a empresa é só tolo, cimento e alicerce. Porque até onde eu sei, a tua equipe é pessoas. E aí ele falou assim, não, é que as pessoas não estão... Não, mas então assim, ó, vamos lá fazer, depois tu me diz o que tu acha. E aí foi líder com líder, enfim, o cara aceitou. No final do dia, ele deu um discurso chorando, emocionado, que ele não conhecia quão a equipe dele era engajada com o propósito e o quão a equipe respeitava ele. Então, resumindo, a equipe era o reflexo do pensamento que ele tinha. Mas era totalmente
avessa mudanças. Obrigado. Ao final do dia, tanto a equipe quanto ele foram embora com outra cabeça. E, obviamente, atingiram outros objetivos posteriormente. Weber? O Weber levantou a mão. Weber? Não, eu tinha, de qualquer maneira, eu tinha escrito, mas é o seguinte, na implantação da ISO 9000, que foi uma mudança bem interessante na época, muitas empresas fizeram isso por modismo. Isso mesmo. A empresa referencial, eu vou fazer. Mas, cara, tu não exporta para a Europa, tu não... Faz um programa de produtividade, faz uma coisa diferente, mas não ISO 9000. 5 S's, lembra disso? Lembro, muito. Então, e como diz o filósofo contemporâneo da Moca, tudo era colocado top goela down. Tá? Era goela abaixo. Para que ter? Porque é bonito ter, porque é legal ter. Agora, isso realmente acabou, né? Agora, eu estou falando das coisas boas, né? Gente, quando você tem visão do cenário que você está, tudo fica mais fácil. Lá atrás, eu fiz um treinamento lá na década de 70 com o pessoal do sindicato e tal, então eu aprendi a fazer coisa, eles ensinavam a fazer coisa ruim, usando as mesmas estratégias para fazer coisa do bem, dá certinho, tá? Tinha uma empresa química que ela tinha um problema muito sério, que era acidente de trabalho. Tá? Ela tinha nível 3, quase nível 4 de periculosidade para trabalho, lá, não sei se esse é o termo. Bom, e tinha muito acidente. Legal. Aí me chamaram para fazer um trabalho lá, e eu andei, fucei e vi. Tá bom. Sentei com o presidente ele tinha uma característica, todo dia antes de chegar na fábrica, ele ia correr num parque que tinha próximo da empresa, aí ele chegava, tomava banho na empresa e colocava o terno e gravata dele, e então eu comecei a chegar mais cedo também e correr com ele, porque eu gosto de correr, e ali eu consegui conversar algumas coisas, como por exemplo, fazer um open house. Bonito, né? Casa aberta. Vamos abrir a casa. Para quem? Para a família. Você tem filhos? Tenho. Eu sou solteiro. Tem pai e mãe? Ótimo. Assim, de sábado e domingo, a cada 3, 4 meses, tá? Pegava as famílias, os ônibus da empresa iam buscar os ônibus comuns, iam buscar, que já fazia parte de buscar os funcionários, trazia as famílias, eles iam para dentro da empresa, quem trabalhava na empresa, o pai, mãe, filho e tal, mostrava à empresa o seu setor de trabalho, as dificuldades, e o nosso setor de segurança passava filmes de acidentes naquelas máquinas, parará. Um dia, correndo com o presidente, falei, presidente, vamos fazer um concurso? Vamos fazer um concurso com os filhos dos nossos funcionários, para eles desenharem o pai ou a mãe trabalhando naquilo que eles viram lá na visita à fábrica. E como usar os EPIs. Ele falou, topo, vamos fazer. Tá bom, fizemos isso daí. Então, teve o open house. Na semana seguinte, todas as crianças, os filhos, tal, recebiam um maço de papel de desenho e um pacotinho de lápis de cor. E vinham as informações. Desenho papai ou a mamãe. Você lembra que você foi lá na empresa, você viu ele trabalhando? Lembra dos EPIs? Se você não lembra, pede para o papai ou para a mamãe lembrar você para que serve. Gente, a empresa chegou a fazer 2 anos sem acidente com afastamento. Tá? Por quê? Dê ao outro o que o outro quer, ele vai querer, ele vai te dar o que você quer. Tá? É claro que eu, de fora da empresa, como fui contratado para ver um problema, fica mais fácil, você chega mais virgem lá. Mas o que nós precisamos fazer?
Nós, líderes. Muitas vezes nós temos que ser, eu ser o Arnaldo que me observo, e eu sou o Arnaldo. E de repente eu, no Arnaldo que observo, falo, meu, você está se ferrando agora, hein? Não, mas vê isso, vê aquilo lá, cara. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada lá. Porque se você não tem o líder, como a Karen bem colocou, ele é o topo da pirâmide no cenário que ele está. E o topo da pirâmide é solitário, velho. É difícil dividir das coisas daqui. Então é você que tem que alto tudo. Assumir o alto. Vamos lá. O Paulão, o líder tem que satisfazer as necessidades de seus liderados, que no final das contas são seus clientes. Perfeitaço. E como se fideliza o cliente? Dando ao cliente aquilo que ele quer. E que não é a melhor remuneração, não necessariamente. Tá? Porque hoje em dia, alguém comentou esses dias aqui, que tem gente mudando de emprego para ganhar menos, mas o local, o ambiente é mais legal. Tá? Eu tenho exemplos de amigos meus que fizeram isso, para melhorar a qualidade de vida. Tá? E alguns já sabem de algumas coisas que eu estou fazendo pessoalmente. Eu estou abrindo mão de algo que eu ia fazer, porque aí eu sentei e conversei comigo mesmo. Foi o Arnaldo que conversou comigo. Falei, cara, e a tua vida? E a tua qualidade de vida? Então vamos ver de outra forma isso. Tá? Agora isso é você, líder, que tem que se questionar. Uma outra coisa... você quer mexer com gente? E eu estou falando de todos os níveis de profissionais, tá? O Ralizeiro vai saber, vai lembrar disso também. Fui chamado para aquela grande empresa, parará, porque tem uma feira no Brasil, que é uma das maiores do mundo, do agronegócio. E essa empresa queria bater recorde de venda. Legal. E, naturalmente, essa empresa tem representantes pelo Brasil inteiro. E, olha, o perfil do representante. Não tem um que seja pobre. Não tem um que não seja guindado para a classe de rico. Porque a grande maioria deles tem avião. Tá? Então é um pessoal que está, assim, com as suas necessidades quase que todas supridas. Tá? Aí falaram, Arnaldo, você nos ajuda nessa empreitada? Eu falei, vamos nessa, vai. Ontem eu dei o exemplo do ciclismo, né? No ciclismo, quando o cara ganha num dia, ele ganha uma camiseta tipo amarela ou verde, que no dia seguinte ele passa... Só um minutinho, Arnaldo. Weber, o teu áudio está ligado. Obrigada. Então é assim, quando o cara ganha um dia, no dia seguinte, ele ganha uma camiseta diferenciada para ele ser a referência para todo mundo. Então no dia seguinte ele acorda sabendo que ele vai ter que correr para caramba, porque os outros vão querer alcançá-lo. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, o que eu vou fazer com o nego que é rico pra caramba? Tá? Para ganhar mais, sendo que o cara vai passar uma semana longe da família, fazendo o que ele quiser, bebendo, fazendo o que ele quiser, fazendo a farra que ele quiser. Como que eu vou fazer esse pessoal ficar aqui? Ótimo, fizemos a competição lá e estabelecemos o boné branco. Um boné branco. Tinha alguma coisa escrita? Não, era só um boné branco. Tá? E fizemos, começava na segunda-feira, no domingo reunimos todo mundo e falamos, bom pessoal, vai ter uma concorrência assim, quem vender mais no dia, eu estou falando de uma forma bem sumarizada, quem vender mais num dia, a equipe vai ganhar o boné branco no dia seguinte. E fizemos o púlpito, tudo bonitinho, tocava carruagens de fogo, aquelas coisas todas. Vai ganhar o boné branco, só que no final da tarde, você vai devolver o boné. Mas e para ficar com a semana inteira? Então seja o que mais vende na semana inteira. Mas os caras ficaram meio assim e tal, eles não sabiam da estratégia. O que eu fiz?
me deram, o pessoal do marketing deu para mim o nome de todos os filhos, de todas as esposas, de cada um dos que estavam lá. Tá? Aí uma equipe ganhou na segunda-feira. Tá? Me deram, às 20 horas, me deram o resultado da equipe que mais faturou. Parabéns! Pô, tal, carruagem de fogo. Eu passei a mão no telefone e liguei para cada uma das esposas. Olha, aqui é o Arnaldo, tal, estou representando tal empresa. E olha, parabéns, hein? Teu marido faz parte de uma equipe vencedora. Hoje eles foram os que mais venderam aqui. Tá? Ah, e o teu filho tal tá aí? Tá. Ou olha, o teu pai hoje está com boné branco. Ganhou o boné branco porque foi o cara que mais vendeu. E fazia isso com todos. Com todos. Só que no dia seguinte, um outro grupo ganhou. Então, aquele boné que tinha sido da primeira turma foi para o segundo dia. Bom, conclusão, na quarta-feira tinha nego pagando exorbitância pelo boné, porque o filho estava enchendo o saco dele, porque queria o boné. Tá? Na quinta-feira, essa empresa bateu o recorde histórico de vendas nessa feira. Então, tudo depende de como você entende quem você tem na mão. Tudo depende ao que você quer se submeter para poder descobrir o que eles querem e dar a eles o que possa dar resultado. Eu tive, inclusive, observações que me foram feitas assim. Cara, eu tinha alugado uma chácara para a gente fazer festa de noite e agora não posso fazer porque minha mulher fica ligando para mim, querendo saber se nós estamos vendendo bem ou não. Tá? Foi contato que a Lúcia colocou aqui. Então, veja bem, independe de nível social, de nível de conta bancária, estímulos e desestímulos, psicossocial. Você mudou o psicossocial, pessoas mudam processos. Processos dificilmente mudam pessoas, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver que horas são. Nossa, meia hora só. Então, vou indo para o final aqui. Gente, tem uma solução para tudo isso. Tem. Não é fácil. Chama-se planejamento. É planejar. É sentar. Quando você se acostuma a planejar, o tempo de planejamento encurta. Tá? Por quê? Porque você já fica pensando em passos que você tem que dar. Então, nos nossos trabalhos dentro do Instituto, nós passamos, a partir de todos os testes que eles já fizeram nos módulos anteriores, quando chega no meu, eu junto tudo e a gente coloca na mesa. Eu dou um questionário para o pessoal ir respondendo. Qual é a mudança que você tem que fazer? Eu tive, para poder ter mais resultado objetivo, eu já vou para o Weber, eu tive que fazer 3 questões para ele estabelecer a real mudança. Tipo assim, qual é a mudança que você vai fazer? O cara escreve. Segunda pergunta, pensando bem, como que você pode escrever de forma diferente isso daí? Terceira questão, é isso mesmo? Você tem certeza que é isso que você escreveu? Normalmente, quando chega na quarta questão, aquilo que ele colocou na primeira está alterado. E aí vem o real objetivo da mudança. Aí depois vem todos os passos do planejamento. Tá? Então, o que você vai precisar? Quais serão as pessoas afetadas? E, Karen, nesse exercício de planejamento, eles são obrigados a redigir a comunicação que eles vão fazer para o pessoal envolvido. Tá? E que ela tem que obedecer alguns passos, tá? E ele tem que redigir, porque não adianta querer improvisar. Ele tem que ter o pé no chão, cara. Então, no final do planejamento, além de você ter pensado em todas as variáveis, você tem que redigir o comunicado para o pessoal. Tá? E aí, quando se termina, cada um tem uma mudança estruturada. Deixa eu ver lá. E uma outra coisa que se trabalha bastante no planejamento. Pensa bem. Se o desconforto
Se o desconforto de não mudar é maior do que o de mudar, você não consegue nada. Tá? Então aí tem uma coisa que eu não sou, não é adepto, porque eu já fiz. A ruptura. A ruptura é a forma mais rápida de se mudar. Mas é a pior, porque você não tem comprometimento. Tá? Então, o que é ruptura? A ruptura precisa fazer sentido para quem vai passar por ela. Uma ameaça de desemprego é uma ruptura. Uma pessoa fuma. Aí você chega para ela e fala, não, cara, para de fumar, você pode ter um problema cardíaco, cara. Para com isso, tá? Pum! Ela tem um ataque cardíaco. Para uns, faz tanto sentido que a pessoa sai do hospital odiando o cheiro de cigarro. E ela fumou a vida inteira. Então essa ruptura para ela fez sentido. Mas para muitos não. O cara tem ataque cardíaco e vai fumar, continuar fumando. Tá? Então, se tiver que usar da estratégia de causar uma ruptura, um choque no grupo, isso precisa ser muito bem visto, porque as sequelas são grandes, se for mal feito. Porque veja bem, olha só, como eu estou vendo a Lúcia aqui, chego para a Lúcia e falo, não, Lu, ó, vem um projeto novo aí, ó, é do caramba, ó, vai ser assim, 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 nós conseguimos isso daí, vai ser legal por causa disso, por causa daquilo e tal, e ela está na minha sala prestando uma atenção, porque eu sou o gestor dela. Aí, pá, olha, vai ser legal, vai ser muito 10, tal, tal, tal. Conto contigo, Lu? Mas é claro, damos a mão, fazemos um acordo, ela sai da minha sala e encontra uma parceira de trabalho. Ela pode falar, cara, o Arnaldo me falou uma coisa que eu não sei não, agora eu estou em dúvida. O que você acha disso, disso, disso? O outro responde assim, esse cara tá louco? Pronto. O líder da mudança, o agente de mudança, não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhuma ferramenta para aferir se ela se comprometeu ou não, tá? Não tem. Por quê? Porque na tua frente pode ter uma atitude. E durante a mudança ela pode pular do barco sem que você veja. E sem que você perceba. Só tem uma receita mágica para isso. É o comprometimento. Por isso que precisa se planejar muito a mudança. Por isso que precisa se ver todas as consequências da mudança. E por isso que a mudança precisa ser extremamente bem informada. Se você não tem certeza que o pessoal comprou a ideia, é melhor não mudar agora, tá? O Paulo escreveu, se você planeja e não executa, chega a lugar nenhum. Se você executa sem planejar, chega a um lugar qualquer. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. 10 aços. Obrigado, Paulão. Deixa eu ver o que eu estou indo para o final aqui. As perguntas hoje foram poucas, né? Caramba! Uma outra coisa, então, para dar uma fechadinha no assunto, é o que eu costumo instigar, e o Weber utilizou isso. Qual é o teu prazo de validade? Tá? Qual é o teu prazo de validade? Até onde vão te comprar? E eu estou falando em todos os sentidos. Porque quando a gente vai no supermercado, tá? Uma das coisas que nós aprendemos é que tudo aquilo que está na ponta da gôndola com preço baixo, a gente precisa ver a validade. Tá? Por quê? Porque normalmente se coloca na ponta da gôndola aquilo que vai vencer logo. E por isso o preço está baixo. Então nós aprendemos a ver o prazo de validade em todos os produtos. Nós temos prazo de validade. Como líderes, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como tudo, em qualquer dos papéis que a gente vive na vida. Tá? Então qual é o nosso prazo de validade? O quanto nós precisamos mudar no aspecto das amizades para nós conseguirmos tê-las ainda. Tá?
Quanto será que a gente precisa mudar? Eu vou colocar umas telas aqui, mas eu acho que eu não consegui. Arnaldo? Oi. Eu estou rindo porque o Pescada colocou... Você acredita que alguém com 72 anos de idade e 60 de trabalho ininterrupto pode mudar? Eu já me atrevo em te dar uma resposta, Pescada. Eu tinha um tio, porque ele já veio a falecer, ele estava com 82 anos quando ele me falou isso. Eu estava conversando com ele, dizendo, nossa, eu tinha 12 anos, né? E nós éramos muito de conversar, trocar ideia, enfim. E aí eu disse para ele, nossa, tio, eu tô mudando tanto. Aí ele me falou assim, filha, eu tô com 82 anos e tu não sabe o que eu mudei de um tempo para cá. Então, o que fica para mim, Pescada, é quando nós temos a vontade, nós podemos fazer muito ainda. Nós precisamos aprender até a dar nosso último suspiro. Pouco bonito isso. Esse guri que está falando aí, esse guri, ele mudou. E nós sabemos, né, Lu? Por quê? Para quem não sabe, o Pescada é um dos fundadores do Instituto Líder do Amanhã. Como soubemos? Tá? Ele é um dos fundadores do Líder do Amanhã. Tem DNA dele nisso daqui. Aí, os filhos dele, um aeronauta, um piloto da TAM, extremamente experiente, voos internacionais, instrutor de voo. O outro filho dele, área financeira, gerente de banco, me parece que era. Eles se juntaram e montaram uma empresa, tá? E chamaram o pai, esse de 72 anos, de 70 anos, sabe? O que o pai fez? Voou junto com os filhos. Justo esse que fala em mudar, que questionou. Certo, seu Charles Albert? Abre o microfone. Mas queridos. Bom, gente, eu com tudo isso, eu chego ao final. É um barato quando a gente chega nessa idade que as pessoas ficam pedindo conselho, né? O único conselho que eu aprendi na vida, e eu mando o WhatsApp para os meus filhos com 3 palavras. Voe. 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 O mais alto que você puder. Porque a águia que enxerga mais longe é a águia que voa mais alto. Gente, assim, o meu prazer foi imenso. Espero que vocês tenham percebido isso. Nunca abandonem o prazer. Tá? Obrigado, parceiros. Tô na tua mão, Karen. Já vou fazer as minhas considerações. O Alex colocou, Mazolinho, o que você acha de observar os formadores de opiniões do grupo, líderes informais? Informá-los muito bem e deixá-los propagar para os demais o que se deseja transmitir? É uma estratégia. É uma estratégia. Sempre lembrando, sinta o cheiro. Ouça, veja. Por quê? Como nós temos falhas, eles também poderão tê-las. Então, libere, mas assim, faça o possível para ajudá-los. Não é controlá-los, ajudá-los. E ele coloca que cada líder informal tem seus medos específicos. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? E não só medo, são as necessidades, né? As necessidades pessoais, as necessidades individuais. Tá? Então, aí de repente, acontece alguma coisa em casa, e aquele projeto que você tinha de agressividade, de que o pessoal sabia que tinha até risco envolvido, aconteceu alguma coisa na casa de um deles, uma instabilidade, alguém adoeceu, pronto, o comportamento dele já está mudado, ele já chega alterado para o projeto. E é interessante esse ponto, Arnaldo, que tu referes, porque do horário de saída do funcionário para o horário de retorno, existe um mundo
de situações que podem acontecer nessas horas. É. Então, como tu falaste, a observação, ela é fundamental. É. O olhar para com quem tu trabalhas é fundamental. E isso é trabalho. Nós não podemos deixar de lado, né? Obrigado você, Cachone. Então, Poderia... vai lá, Weber, vai lá. Não, como a Karen está encerrando, eu gostaria de fazer um comentário que talvez vocês concordem comigo. A unanimidade dizem que é burra, não é? Eu digo que na unanimidade não existe crescimento. Isso. Então, não se admirem as pessoas que estão na nossa live se perceberem algumas opiniões diversas entre os próprios participantes do Instituto. Claro. Nós discutimos, nós conversamos, e muitas vezes temos um tempo para chegar a algum meio termo, porque eu botei ali, até a Karen não leu, porque ela é gremista, eu sou colorado, mas tudo bem. O que eu coloquei ali é que na liderança e na mudança não existe unanimidade. Existe uma busca, é a lei das probabilidades. Eu até mexi um pouco com a engenharia quântica, que é a lei das probabilidades. Né? Então, como é uma área comportamental, tudo é possível. Então, por favor, entendam que nós também aqui temos as nossas diferenças, o que só melhora o nosso trabalho e para vocês também poderem olhar diferentes visões. Né? A Maurília é importante também, só para complementar o Weber, que apesar das diferenças, nós temos os valores que são valores únicos do Instituto. Isso é verdade. A Maurília está aí ainda, né? Maurília, você colocou às 20h38, falando, eu acredito, desde que a pessoa queira. Eu vou dar um pitaco aí, tá? Se há a necessidade real de mudar, cabe a nós causarmos o estímulo para que elas desqueiram, tá? Que elas saiam do aquário delas, tá? A nossa posição é cruel, porque o peixe, enquanto ele está no aquário, ele se sente confortável. Mas enquanto ele está no aquário, ele é o mais fácil de ser pego, porque ele não tem recurso para fugir. É fácil de pegar o peixe que se coloca no aquário. Ele fica previsível, inclusive, né? Então, o grande barato é que nós, de vez em quando, vamos ter que dar uma bicuda no aquário para o pessoal pular do aquário. Tá? Então, cabe a nós. Essa é uma das crueldades de ser um agente de mudança. Tá? E tem um ponto bem importante, né? Porque muitas vezes está cômodo para as pessoas, mas nós precisamos tornar desconfortável. Né? Perfeito. A Maurília está... Ela não consegue abrir o áudio. Ela saiu e vai entrar de novo. Possivelmente a questão de conexão, né? Gente, mais alguma questão pelo chat ou falando? Agora consegui. Maurília. Ótimo. Eu tive que sair e entrar. Perfeito. Arnaldo, não, realmente, aí é o livre-arbítrio e o amadurecimento, né? Para mim é isso. De querer ou não querer, né? Isso. Querer ou desquerer. Fantástico. Muito obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou conosco hoje. Vamos surfar sempre. Agora eu só faço isso. Muito bem. Mais alguém? O David, Arnaldo, excelente apresentação. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento. Vou precisar sair. O Tokarski quer falar. Vamos lá, querido. Pessoal, na verdade, eu queria só agradecer a todos, né? Participei durante todos os dias aí, fiquei em casa, por incrível que pareça, todas as noites fiquei em casa aí. Então, agradecer ao Weber, ao Paulo, a Karen, ao Fabrício, ao Mazolim pelos ensinamentos muito válidos aí, com certeza. Eu irei aproveitar aí na jornada lá na empresa. Essa semana já pratiquei alguma coisa aí que fui aprendendo com vocês ao longo dos dias aí. É só agradecer mesmo pelo convite e a oportunidade de
poder participar com vocês aí nessa jornada de aprendizado e vou desejar um excelente final de semana para todos vocês aí. Para você também, querido. Obrigada, para ti também. Acho que um dos pontos importantes, né? O Claudecir também falou na questão de agradecer. O importante é poder saber que vocês dedicaram o tempo de vocês, né? Vocês escolheram estar aqui e o nosso intuito não é colocar em nenhum momento o certo, mas convidar vocês a pensar, a instigar vocês a ter esse desconforto do pensar, do se questionar, do colocar a dúvida. Colocando a dúvida, nós nos remetemos ao estado de vida, né? Do ser saudável. Quando não há dúvida, do meu ponto de vista, não há vida, não há movimento. Então, Arnaldo, cada palavra dita, cada exemplo proferido aqui foi de uma grandeza e cada vez mais eu te admiro muito. Obrigado. E esperamos que as pessoas possam ter aproveitado cada tempinho nosso, porque com certeza nós fizemos essas lives com muito amor, com muita dedicação e empenho, para que vocês pudessem levar um pouquinho de nós para o dia a dia de vocês, para as práticas de vocês também. E qualquer informação, qualquer dúvida, por favor, contate a Lúcia, que ela também é de uma competência ímpar na área comercial e ela vai dar uma atenção muito especial a cada um de vocês, para que nós possamos nos ver em breve nos nossos treinamentos, nos nossos trabalhos também. Certo? Obrigado, gente. Muito obrigado. Lembrando, né, gente, que todas as aulas vão estar disponíveis, já estão as 4 primeiras lives já disponíveis lá no nosso canal no YouTube, que a Lúcia já passou o link, e a aula de hoje do Arnaldo, certamente amanhã já estará instalada também. Tá, gente? E lembrando, dia 14 de setembro, a nossa turma do LIDA, com condições especiais, com 50% de desconto. Falem com a Lúcia, peguem mais informações. E, gente, a gente espera lá. Imagina se nessas 2 horinhas de cada um aqui, vocês já gostaram, né? Então, imagina agora passar 16 horas com a gente aí, com muito mais conteúdo, com muito mais conhecimento que a gente vai poder compartilhar com vocês, né? Vocês com a experiência de vocês, nós com a nossa experiência. E aí nós podemos crescer juntos, não é isso, gente? Muito agradecido aí a participação de todos. Eu falei, vocês são guerreiros. Está na sexta-feira à noite aqui, 9 da noite, assistindo a live aqui do Arnaldo, ainda mais do Arnaldo, né? Legal. Obrigado, gente.